Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz e a bondade de Deus estejam sobre você neste domingo. Que eu e você possamos ouvir a voz do Senhor e aprender com a sua palavra. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já considerou, já pensou ou reclamou achando que Deus era injusto alguma vez na vida? Alguma vez olhando para alguma circunstância você disse assim, poxa, Deus não está sendo justo, né? Às vezes a gente vê pessoas boas passando por coisas difíceis e algumas pessoas más, né, saboreando os prazeres da vida. Outras vezes nós nos achamos melhores e mais dignos de uma bênção. No capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre a justiça de Deus e sobre o direito de Deus de abençoar ou de fazer o que Ele bem quiser, sendo que Deus sabe o futuro e sabe o que é melhor para nós. Por exemplo, Deus escolheu entre todos os povos da terra um povo para lhe chamar de seu povo. Na antiga aliança era o povo de Israel. Deus escolheu um homem chamado Abraão, poderia ter escolhido outros, mas Deus escolheu abençoá-lo. Abraão teve 2 filhos e Deus escolheu Isaque como filho da promessa. Veja, Deus muitas vezes escolhe. É óbvio que Deus escolhe baseado em algum critério, mas nem sempre nós entendemos o critério de Deus. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse para Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós vemos que da descendência de Abraão vai nascer Jesus Cristo. E através de Jesus, a promessa de Deus se espalha não só para o povo de Israel, mas para todas as nações do mundo. E hoje todos têm direito e acesso à presença de Deus. Porém, naquela época, quando Jesus pregou o Evangelho, os que mais rejeitaram Jesus foi o seu próprio povo, foi o povo de Israel. Então, enquanto os romanos, os gregos, os povos da Ásia recebiam o Evangelho com alegria, boa parte dos judeus negavam o Evangelho. Boa parte do povo de Israel, né, principalmente os líderes religiosos, aqueles que tinham poder, negavam a autoridade de Cristo. E por isso Paulo diz que eles foram rejeitados por Deus. Eles foram rejeitados e Deus escolheu dar a bênção a outros povos, a nós, porque eles rejeitaram. E então aqui no capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo está se esforçando para nos explicar sobre essa questão da justiça de Deus e da eleição, de como Deus tem o direito de escolher abençoar quem Ele quiser. E diz assim no versículo 14 em diante: o que diremos, pois? Será que existe injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois Ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo eu te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, Ele tem misericórdia de quem Ele quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, mas do que se queixa Ele, Deus, ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro o direito sobre a massa, o oleiro é aquele que fabrica vasos, sobre a massa de barro, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão,
os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios, assim como diz o profeta Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada àquela que não era amada. E no lugar em que lhes disse: não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas referente a Israel, Isaías clama dizendo, o profeta Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente aqui será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, temos-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então, aqui o apóstolo Paulo está nos explicando como Deus, usando da sua sabedoria e usando do seu direito de criador, ele escolhe abençoar. E ele escolheu abençoar todas as nações da terra através do descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Hoje, a palavra da bênção é a seguinte: todo aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. E o nome do Senhor é o nome de Jesus Cristo. Ou seja, existe salvação hoje para todos os seres humanos que se voltarem a Deus através de Jesus. Não está mais exclusivo a um povo, a uma raça. Mas Deus chama para a salvação. Deus chama, a Bíblia diz, inclusive Jesus diz: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Escute bem esse mistério. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O que quer dizer os chamados? Quer dizer que Deus está chamando toda a terra. Quem ouvir, Jesus diz: estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então Deus está chamando todos para a salvação. Alguns vão ouvir, outros não. É a parábola do semeador. Ele sai semeando em todos os terrenos. Deus nunca vai poder ser chamado de injusto, porque ele chamou toda a terra para a salvação. E muitos vão ouvir, outros não. Mas quem ouvir será salvo. Porém, alguns são escolhidos. O que é isso? No meio dessas gerações, tem algumas pessoas que estrategicamente Deus escolhe. Deus diz assim: esse aqui eu vou salvar de qualquer jeito, eu vou tirar lá das trevas. Vamos dar um exemplo? O apóstolo Paulo. Ele já tinha ouvido a pregação do evangelho, ele tinha rejeitado, mas aí Jesus aparece para ele, para salvar ele, porque Deus também tinha um plano para, através dele, salvar todos aqueles gentios. Paulo não é apenas um chamado, ele é um escolhido. Assim também, no meio das nossas gerações, nós todos somos chamados, mas alguns no meio do povo Deus escolheu, e escolheu a dedo, porque jamais seríamos salvos se não tivesse essa eleição da parte de Deus. E eu digo isso porque eu me considero um desses que tinha o coração tão duro que, se não fosse a bondade, a misericórdia e a insistência de Deus para me salvar, eu estaria até hoje perdido. Assim, dessa forma, interpretando esse texto bíblico na palavra de Jesus, eu consigo entender muito bem que não há dicotomia entre o livre-arbítrio, a liberdade das pessoas de escolherem a salvação, porque Deus chama, ouve quem quer, e também a eleição divina, o fato de que Deus, alguns, ele escolhe e diz a dedo: esse eu escolhi. Portanto, não há dicotomia, não há contradição entre o livre-arbítrio e a eleição divina. Na minha visão, não há nenhum tipo de contradição entre essas duas visões, o que se discute muito no meio teológico. Alguns, eu sou arminiano, eu defendo o livre-arbítrio, cada um escolhe se vai ser salvo ou não. E outros, eu defendo a visão calvinista, é Deus que escolhe quem vai ser salvo. E eu consigo ver as duas coisas na palavra. Um Deus, sim, que semeia para que o homem possa escolher, mas ele semeia em todos os corações,
mas ao mesmo tempo um Deus que em alguns casos ele elege. E ele vai lá e diz, esse aqui, apesar de ele ter o coração duro demais, eu quero salvá-lo, eu vou salvá-lo. E isso é uma manifestação da graça e da bondade de Deus. Então, eu quero dizer para você hoje, escolha andar com Deus e ouça a voz de Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso. Estamos no tempo da graça, onde ainda podemos nos arrepender. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor manifesta a sua graça e a sua bondade sobre nós e podemos hoje escolher o caminho da salvação, ouvir a Tua voz, atender a ela. Não rejeitamos a Tua palavra. Não rejeitamos, Senhor. Quando o Senhor fala aos nossos corações, nós dizemos sim, nós te queremos e nós te amamos. Pai, pedimos que nesse domingo o Senhor nos conduza no teu caminho, no caminho da vida eterna. Que possamos, Senhor, experimentar a tua presença todos os dias e levar o teu amor a todos os corações. Obrigado porque o Senhor nos ama e nos escolheu. E obrigado porque temos em ti a vida eterna. Que nesse domingo, Senhor, possamos nos reunir com os nossos irmãos e como família da fé, celebrar a Tua presença entre nós, Te adorar e contemplar a Tua face. A Tua face é o que nós mais queremos. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. 2 convites especiais. Primeiro convite. Hoje à noite, 19 horas, grande culto da família aqui em Novo Hamburgo, na Encontros de Fé. Eu estarei ministrando a palavra, vai ser uma noite de um renovo de Deus na sua vida. Venha, traga a sua família, traga os seus amigos. Se você nunca vem na Encontros de Fé de Novo Hamburgo, você é nosso convidado. Estacionamento amplo ali, seu carro fica lá dentro guardado. Pode vir de Uber, pode vir de ônibus, de trem, o trem é bem pertinho. Estamos também ali com o Ministério Infantil para as crianças de 0 a 11 anos. Atividade para as crianças muito legal. Lanchonete para antes, para depois do culto, quiser comer uma coisinha ali, tem, né, uma lanchonete toda especial, um ambiente agradável, louvor, palavra, os pastores ali disponíveis para a gente orar com você, aconselhar, orientar. Somos uma família. Venha ser família conosco. Hoje à noite, 19 horas, vai ser uma bênção ter você conosco. O segundo convite é que você compartilhe esse devocional, envie para aquelas pessoas que você ama, para que elas recebam o amor e a bondade de Deus. Deus ama você, Deus me ama, Deus é maravilhoso. Um grande abraço e até amanhã.